E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Vamos continuar nosso papo, falando ainda de análise combinatória. Vamos fazer umas contagens aqui ainda. E voltando no que falávamos na aula passada, recordando, olha só, a gente parou aqui, né? Todo número natural n pode ser decomposto de forma única, como produto de fatores primos, ou seja, existem primos P1, P2, parari, parará, PK, chegar aqui pro canto. Aí, chegar aqui. Tais que o n ele é P1 elevado a alfa 1, P2 elevado a alfa 2 e assim por diante. Vezes PK elevado a alfa K com alfa I, sendo I um expoente. Então, o alfa I sendo um expoente, o I variando de 1 até K, né? Tá bom, então vamos pensar o seguinte. Se o n, pelo teorema fundamental da álgebra, ele é esse cara aí, eu te pergunto, quantos divisores positivos tem este número n? Vamos dar uma pensada? Então, olha só, vamos pensar de forma mais simples primeiro. Vamos pegar aqui. Quantos... Nossa, que horrível. Ó, quantos divisores positivos tem o número n? Vamos pensar aqui um número bacana para começar. O número 72. Tá. Então, se a gente for fazer a contagem dos divisores de 72, então qual que é o primeiro passo? Vamos fatorar o 72, né? Vamos lá. Fatorando o número 72. 72, ele é par, então ele dá por 2, que vai dar 36, que dá por 2, que dá 18, que dá por 2, que é 9, que dá por 3, que é 3, que dá por 3, que é 1. Então, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Observe que o 72 ele é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Beleza, eu te pergunto, 72 é divisível por 5? Não. Por que o 72 não é divisível por 5? Porque o 5 não aparece na decomposição de 72. Ele não é um fator primo de 72. Então, não vai dar para dividir 72 por 5. 72 é divisível por 11? Não. 72 não é divisível por 11 por quê? Porque o 11 não aparece na decomposição de 72. Então, 72 ele é divisível por 2? Por 2 ele é. Por que ele é divisível por 2? Porque o 2, o fator primo 2, aparece na decomposição de 72. Ele é divisível por 2 ao quadrado? Sim. Se você pegar o 72, vai dar para dividir por 2 ao quadrado. Dá para dividir 72 por 2 ao cubo? Dá para dividir por 2 ao cubo. Por quê? Porque 2 ao cubo aparece lá na decomposição de 72. 72 é divisível por 2 à quarta? Não tem tantos 2 assim na decomposição de 72. Então, 72 é divisível por uma potência de base 2 com expoente no máximo 3. Tá vendo aí? E o 72 é divisível por 3? Da mesma forma. 72 vai ser divisível por 3 elevado a 1 e também vai ser divisível por 3 ao quadrado. Por quê? Porque 3 ao quadrado está lá na decomposição de 72. Mas o 72 ele é divisível por 3 ao cubo? Não. Por quê? Porque não aparece tantos 3 na decomposição de 72. Agora, o 72 ele é divisível por 2 vezes 3, por uma combinação de 2 e 3, 2 vezes 3? Sim, 72 é divisível por 6. Então, olha só, para a gente descobrir aqui divisores de 72,
Então, a gente pode fazer algumas escolhas de base 2, com expoente no máximo 3, pode fazer escolhas de base 3 com expoente no máximo 2, e pode também fazer uma combinação entre 2 e 3 nestes expoentes disponíveis. Então, se a gente usa aqui a árvore das possibilidades, olha só. Eu posso escolher aqui, para dividir o 72, o 2 elevado a 1, 2 ao quadrado. Deixa eu pôr mais um espaçozinho aqui, ó. Aqui. 2 elevado a 1. Eu posso dividir ele por 2 ao quadrado e posso dividir por 2 ao cubo. Mas tem um divisor universal. 1 é divisor de qualquer número. Então, isso quer dizer que eu posso dividir o 72 também por 2 elevado a 0. Então, eu posso fazer aqui, ó, 4 escolhas de base 2. O 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo e o 2 elevado a 0. Então, eu tenho 4 escolhas aqui de base 2. E eu posso combinar com esse 2 elevado a 0 aqui, ó, o 3 elevado a 0, o 3 elevado a 1 e o 3 elevado ao quadrado. Da mesma forma, olha só, 3 elevado a 0, que é 1, 1 é divisor universal de qualquer número. Então, o que eu tenho aqui de divisores? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho 2 elevado a 0 vezes o 3 elevado a 0, que vai dar 1 vezes 1, que é 1. 1 é divisor de 72. Aqui eu tenho 2 elevado a 0 combinado com 3 elevado a 1. 1 vezes 3 é 3, e 3 é um divisor de 72. E aqui eu tenho 2 elevado a 0 com o 3 elevado ao quadrado, que vai dar 1 vezes 9, e o 9 é divisor de 72. Observe que nós temos 3 divisores aqui, né? Continuando, ó, com 2 elevado a 1, eu posso combinar o 3 elevado a 0, eu posso combinar o 3 elevado a 1 e posso combinar o 3 elevado a 2. Sendo assim, nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes 3 elevado a 0, que é o 2, e o 2 é divisor de 72. Aqui eu vou ter 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1, que é o 6. 6 é divisor de 72. E vou ter aqui o 2 elevado a 1 vezes 3 elevado ao quadrado. 2 vezes 9 dá 18. Outros 3 divisores de 72. O 2, o 6 e o 18. Com o 2 ao quadrado, a mesma coisa. Eu posso combinar o 3 elevado a 0. Deixa eu tirar essa ferramenta de auxílio de desenho, que está querendo me atrapalhar aqui. Então, eu tenho 3 elevado a 0, eu tenho 3 elevado a 1 e tenho 3 elevado a 2. Observe. Aqui eu vou ter o 2 ao quadrado vezes o 3 elevado a 0, que é o 4. 4 é divisor de 72. Aqui eu vou ter o 2 ao quadrado vezes o 3 elevado a 1, que vai dar 4 vezes 3, 12. E aqui eu vou ter o 2 ao quadrado vezes o 3 ao quadrado. 4 vezes 9, 36. Outros 3 divisores. Então, eu tenho o 4, que é divisor de 72, o 12 e tenho o 36, que é divisor de 72. Com 2 ao cubo, eu posso combinar aqui o 3 elevado a 0, eu posso combinar o 3 elevado a 1 e posso combinar o 3 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui 2 ao cubo vezes o 3 elevado a 0, que é o 8. 8 vezes 1 é 8. 8 é divisor de 72. Aqui eu vou ter o 3, 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1, que vai dar o 24. 24 é divisor de 72. E aqui eu vou ter o 2 elevado ao cubo vezes 3 ao quadrado, que é o próprio 72. E o 72 divide o 72. Então, nós vamos ter 3, 6, 9, 12 divisores positivos de 72. Observe que a escolha, olha só, para fazer um divisor de 72, eu preciso fazer duas escolhas. A primeira escolha é uma potência de base 2,
com expoente no máximo 3, e aí eu posso fazer a associação seguinte, na forma fatorada do 72, a base 2 aparece com expoente 3, no máximo, né? Então, aqui eu tenho 3 escolhas mais uma. 3 escolhas mais uma. Qual que é essa escolha a mais? O 2 elevado a zero. Por quê? Porque o 1 é divisor universal de qualquer número. Então, as escolhas de base 2 podem ser feitas de 4 maneiras. 3 mais uma. E as escolhas de base 3, olha só, elas podem ser feitas de 2 mais uma escolhas. Seria o 2, o expoente que aparece na fatoração de 72 na base 3, e mais um por quê? Porque o 3 elevado a zero, que faz o 1, e o 1 é divisor universal. Então, usando o princípio fundamental da contagem aqui, ó, nós vamos ter 4 vezes 3, 12 divisores. Positivo, olha só, portanto, o número 72 possui 12 divisores positivos. Tá, mas aí a gente já pode aproveitar aqui e pensar o seguinte, se ele tem 12 divisores positivos, quantos divisores negativos ele vai ter? Então, ó, o menos 1 divide o 72, menos 3, menos 9, menos 2, menos 6, menos 18, menos 4, menos 12, menos 36, menos 8, menos 24 e menos 72, todos eles também dividem o 72. Então, ó, no bom português, podemos dizer o seguinte, note que 72 possui 12 divisores negativos. 12 divisores negativos. Então, podemos concluir assim, logo, 72 possui um total de, subir um pouquinho, 2 vezes 12, que dá 24, divisores. Beleza. Então, daqui a gente pode concluir pelo princípio fundamental da contagem o seguinte. Observe o seguinte, dado N, vamos assim pegar o N, aquele N lá, ó, P1 elevado a alfa 1 vezes P2 elevado a alfa 2 vezes parari parará, vezes PK elevado a alfa K, pelo princípio fundamental da contagem, podemos concluir que N possui alfa 1 mais 1 vezes alfa 2 mais 1 vezes parari parará, alfa K mais 1 divisores positivos. E se eu quiser o total global de divisores, é só pegar esse cara aí e multiplicar por 2. Então, qual que é o lance, né? Se o N, ele, na sua decomposição, ele tem K fatores primos, então, para montar divisores de N, nós deveremos fazer escolhas do primo 1, do primo 2, do primo 3, até o primo K. Quantas opções eu posso fazer do primo 1? Eu tenho alfa mais 1 opções, que seriam o P1 elevado a 1, o P1 elevado ao quadrado, o P1 elevado ao cubo, assim sucessivamente, até o P1 elevado a alfa 1.
incluindo o P1 elevado a zero. Então, por isso tem esse mais 1 aqui na contagem. Alfa 1 mais 1, como a gente pôde ver quando a gente fez lá a contagem dos divisores positivos de 72. Então, galera, isso daqui vem direto do princípio do teorema fundamental da álgebra, olha só. Quando eu vou contar os divisores primos, os divisores positivos, eu preciso fatorar o número, ok? E fatorando ele, a gente chega nessa conclusão. Agora vem o lance. Para que eu preciso disso, né? Então, eu vou fazer uma afirmação aqui, ó. Afirmação. Se n é quadrado perfeito, se n é quadrado perfeito, então n possui uma quantidade ímpar de divisores. Bom, o que é um quadrado perfeito, né, pessoas? Por exemplo, você tem aqui exemplos de quadrado perfeito. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e assim por diante. Eu vou pegar aqui o 6 ao quadrado e assim por diante. Aí vou pegar o 10 ao quadrado, olha só, e assim por diante. Então, observe que se o cara é quadrado perfeito, o expoente dele é sempre um número par. Como assim o expoente dele? Eu digo assim, o expoente de seus fatores primos é sempre um número par. Por exemplo, se a gente pega o 6 aí para dar uma olhada, o que é o 6? Se a gente decompõe o 6 ele é 2 vezes 3, que está ao quadrado, então ele vai ser 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, ok? Se eu pego o 10, vamos brincar com o 10. 10 ao quadrado. O que é o 10? O 10 ele é 2 vezes o 5, tá ao quadrado, então ele vai ser 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Observe que na decomposição, um quadrado perfeito possui todos os seus fatores primos com expoente par, certo? Todos os seus fatores primos aparecem decompostos com expoente par, ok? Então, vamos começar a narrativa da coisa aqui, né? Deixa eu até mudar de cor para a gente começar a narrativa. Então, vamos assim dizer, se n é quadrado perfeito, se n é quadrado perfeito, então, chegar um pouquinho para cá, 2 pontos, então, deixa eu chegar esse aqui para cá. Então, quem é o n? Sei lá, vai existir algum primo, né? P1, vou pôr assim, 2 alfa 1, vai ter expoente par, ele vai ter um outro primo aqui elevado a 2 alfa 2, vai ser um expoente par, tal. E aí ele vai ter aqui PK elevado a 2 vezes alfa K. Então, todos os seus fatores primos têm expoente par. Beleza. Vamos lá. O total de divisores positivos de n, olha só, o total de divisores positivos de n será, ó, usando a ideia que a gente acabou de fazer, 2 alfa 1 mais 1 vezes 2 alfa 2 mais 1 vezes parari parará vezes 2 alfa k mais 1. Agora, olha só. 2 alfa 1 é um número par. Mais 1, esse cara aqui, ó,
esse cara aqui, ele vai ser ímpar. 2 alfa 2 mais 1, ele é ímpar. E o 2 alfa 3 e 2 alfa 4, todo mundo, 2 alfa não sei o que, mais 1, sempre vai ser ímpar. Então, esse cara aqui, ó, também vai ser ímpar. Mas aí, vamos lá, pelo fechamento da multiplicação. Número ímpar vezes número ímpar vezes número ímpar vezes número ímpar, o que acontece? É ímpar. Então, esse produto aqui de números ímpares, não tem ninguém aí que não seja ímpar. Então, ímpar vezes ímpar vezes ímpar vezes ímpar vai ser ímpar. Então, ó, o total de divisores positivos de n será esse produto aqui, ó, que é ímpar. Pronto. Como queríamos demonstrar. Então, olha só, se o cara for um quadrado perfeito, então ele tem uma quantidade ímpar de divisores, certo? Agora, isso voltando lá no problema dos armários, pessoas. Então, é certeza que toda porta que for quadrado perfeito vai ter uma quantidade ímpar de divisores. Se ele vai ter uma quantidade ímpar de divisores, então ele vai ter uma quantidade ímpar de pessoas que passam por ela. Então, ó, pegar o 5 aqui como exemplo. Pegar essa mão aqui. Abre, fecha. Abre, fecha, abre. Então, o número par de divisores sempre termina fechado. O número ímpar de divisores sempre termina aberto. Então, é certeza, se o cara for quadrado perfeito, ele tem uma quantidade ímpar de divisores. Agora eu vou enunciar uma outra afirmação. Vou pôr na outra página, que é o seguinte. Ó, se n, afirmação primeiro, né, o símbolo de afirmação. Olha só, se n não é, digamos, quadrado perfeito, se n não é quadrado perfeito, então, cadê a borrachinha? Se n não é quadrado perfeito, então n possui uma quantidade ímpar, de divisores. Beleza. Tá, então vamos lá. Se o n fosse quadrado perfeito, então, como a gente viu, na fatoração de n vai aparecer lá todos os fatores primos com o expoente par, certo? Então, olha só, vamos a partir disso. Se n... Peraí, vamos pôr assim. Tome n, dois pontos, igual aquele carinha lá. P1 elevado a alfa 1, P2 alfa 2, parari parará, vezes PK alfa K. Tome n não quadrado perfeito. Não quadrado perfeito. Se o n não é quadrado perfeito, consequência. Logo, algum dos expoentes, alfa 1, alfa 2, parari parará, alfa K, é ímpar. Por quê? Porque se todos fossem pares, ele seria quadrado perfeito. Então, assim, tem pelo menos um expoente aí desses fatores primos que
é ímpar, beleza? Tudo bem. Assim, o que que acontece? O total de divisores de n será alfa 1 mais 1 vezes alfa 2 mais 1 vezes parari parará alfa k, alfa k mais 1. Então é o seguinte, se pelo menos um dos expoentes é ímpar, vamos supor que esse expoente seja o alfa 2. Só um, vamos primeiro supor sim. Porque se tiver mais de um, tranquilo também. Mas vamos supor que ele tem exatamente um expoente que é ímpar, e esse expoente ímpar vai ser o alfa mais 2, o alfa, né? O alfa 2. Então, se o alfa 2, olha só, supondo alfa 2, vamos pôr aqui, ó, supondo alfa 2 ímpar, temos que o alfa 2 mais 1 é par. Então, o que acontece? Se esse cara aqui é par e todos os outros são ímpares, número par vezes número ímpar sempre vai dar um número par. Então, o que acontece? Esse produto aqui, ó, é par. Portanto, a conclusão é, n não quadrado perfeito, não quadrado perfeito, implica numa quantidade par de divisores positivos. E assim a gente conclui aquele exercício das portas com uma narrativa discursiva, uma narrativa para a segunda fase. Então, pessoas, dessa forma eu garanto o seguinte: portas que não têm quadrado perfeito, elas vão ter sempre uma quantidade par de divisores. Se elas têm quantidade par de divisores, elas estão fechadas. As únicas portas que vão ter quantidade ímpar de divisores são as portas com quadrado perfeito. Então, somente essas ficarão abertas. E aí não tem como contestar, né, galera? Acabou, contestamento zero, e você vai convencer qualquer corretor do que você fez que está correto, ok? Bom, vamos seguir o bonde, vamos continuar falando aqui de exercícios. Eu acho que essa página aqui não vai caber, vou mudar para a próxima. Olha só. Vamos voltar lá nos exercícios que a gente estava fazendo. O próximo cara é esse aqui, ó. Olha só. Dispomos de 5 cores distintas. De quantos modos podemos colorir os 4 quadrantes de um círculo? Cada quadrante com uma só cor. Se quadrantes cuja fronteira é uma linha, não podem receber a mesma cor. E aí, dá uma pensada aí enquanto eu vou pegar o meu auxiliar de desenho aqui. Você já tentou fazer esse cara aí, pessoas? Olha só. Não vou pegar essa cor, não. Vou pegar um pretinho básico. Então, olha só, vamos aqui desenhar um círculo bonitão. Beleza, tá aqui um círculo bonitão. Vamos separar aqui os quadrantes, aqui para ficar bem bonitinho. Tá?
Aí aqui, opa, vamos pôr aqui, ficou torto aqui assim, isso. Tá, então vamos pensar aqui, primeiro quadrante está aqui, segundo quadrante está aqui, terceiro quadrante está aqui e o quarto quadrante está aqui. Você tem 5 cores distintas. De quantos modos podemos colorir os quadrantes de um círculo? Cada quadrante com uma só cor. Se quadrantes cuja fronteira é uma linha, não podem receber a mesma cor. Esse aqui é a inspiração daquele mapa que a gente fez. Vocês lembram do mapa? Cuidado com a ordem de contagem. Cuidado com a ordem de contagem. Aqui nós vamos ter que separar em 2 casos, olha só. E por que separar em 2 casos? Porque aqui, diferente daquele mapa, lembra? Foi o mapa da região sudeste, se eu não me engano, a gente coloriu. Aqui você vai ter um problema, que é o seguinte, olha só. Digamos que você vai pintar esse cara aqui de verde. O quadrante 3, ele pode ser pintado de verde. Não pode? Ou, vamos pensar aqui, vamos desenhar outro círculo. Um outro círculo. Vou fazer o seguinte, vamos pôr esse círculo ali do lado deste. Aqui, beleza. Tá aqui o círculo. Massa, beleza. Vamos separar aqui. E vamos separar aqui, ó. Esse é um exercício que era legal você ter tentado ele antes de ver ele a resolução aqui comigo, né? Para você já ter criado suas conjecturas, pode ter dado certo, pode ter dado errado. Porque olha só, essa configuração aqui, digamos que você pintou aqui de verde. Mas aí aqui, ó, você pintou de rosinha. Tá vendo, ó? Qualquer configuração, vou chamar assim de primeiro caso. O que seria o primeiro caso? Quadrantes 1 e 3 com a mesma cor. E esse aqui eu vou chamar de segundo caso. Quadrantes 1 e 3 de cores diferentes. Qualquer configuração que você pegar nesses 2 casos vão ser configurações diferentes. Você concorda? Olha só. O quadrante 1 e o quadrante 3 podem estar com a mesma cor? Podem. Os quadrantes 1 e 3 podem estar com cor diferente? Sim. E aí, todos os casos diferem um do outro, né? Tá, então vamos lá. Para eu pintar esse caso aqui, o quadrante 1, eu tenho 5 cores disponíveis. Mas para eu pintar o quadrante 3, só tem uma cor disponível. Por quê? É a cor que eu escolhi no quadrante 1. Beleza? Aí vamos lá, eu vou pintar agora o quadrante 2. Quadrante 2 eu vou ter 4 cores disponíveis. Das 5 eu só não posso pintar o quadrante 2 de verde. Então eu posso usar qualquer cor que não seja o verde. Quando eu for pintar o quadrante 4, eu também vou ter 4 cores disponíveis. Por quê? Eu só não posso pintar o quadrante 4 de verde. Então, nesse primeiro caso, nós vamos ter 5 vezes 1 vezes 4 vezes 4, 16, que vai dar 80. Você vai ter 80 configurações diferentes. No segundo caso, o que vai acontecer? Ó? Primeiro quadrante, você tem 5 cores disponíveis. Mas você tem que garantir que o quadrante 3 seja pintado com uma cor que não seja verde. Então, você vai ter 4 cores disponíveis para pintar no quadrante 3. Quando você for pintar o quadrante 2, só vão ter 3 cores disponíveis. Porque como eu aqui tenho a certeza que os quadrantes 1 e 3 estão de cores diferentes, eu não posso pintar o quadrante 2 nem de verde nem de rosa. Então, das 5 cores, é sempre não. 5 cores, tira o verde, tira o rosa, sobram 3 cores. Aí você vai pintar o quadrante 4. O que não pode acontecer no quadrante 4? Eu não posso pintar o quadrante 4 nem de verde nem de rosa. Então, das 5 cores disponíveis, sobram 3 cores para a gente pintar o quadrante 4. Sendo assim, eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3
vezes 3 possibilidades. 5 vezes 4 dá 20, 9 vezes 2 dá 18, mais 1, 0, 180. Então, o total de configurações distintas, o total de configurações distintas será 80 do primeiro caso, mais 180 do segundo caso, 260 configurações distintas. Viu aí, pessoas? Então, cuidado com a ordem de contagem, hein? Cuidado, muito cuidado. Vamos ver se o outro vai caber aqui, eu acho que cabe. O próximo, galeria. Deixa eu ver. É esse cara aqui, ó. O do bingo. Vocês já tentaram fazer o do bingo? Olha só. Vai ficar apertadinho aqui. Gente, eu vou para outra página. Vamos lá, preciso de espaço para fazer o bingo. Quem nunca brincou de bingo lá em Caldas Novas, hein, gente? Sério? Você nunca brincou de bingo? Mano do céu, é bom demais brincar de bingo com os velhinhos lá em Caldas. Você faz amizade, povo, gente boa demais. Acho que assim tá bom, desse tamanho. Cara, esse aqui, se você não tentou fazer ele, aperta a pausa no vídeo e vai tentar fazer ele. Depois você vê a solução. Olha só, faça isso, tá? E aí, tentou? E aí, deu certo? Vamos lá? Ó, a figura apresenta uma cartela de bingo. Diversão muito comum em hotéis que oferece atividades recreativas aos hóspedes. Usualmente, a primeira coluna é preenchida com os números de 1 a 15. A segunda, com os números de 16 a 30. E assim sucessivamente, sendo a última preenchida com os números de 61 a 75. Então, você tem bloquinhos de 15 para distribuir aí em cada coluna, certo? Esse exercício, pessoas, nós vamos ver o seguinte, se você aprendeu a lidar com a ordem. Se você aprendeu a lidar com a ordem, agora é gol, hein? Então, vamos lá. Segue o bonde. Nessas condições, quantas cartelas apresentam os números das colunas em ordem crescente? Mano do céu, olha que doido, cara. Nessas condições, quantas cartelas apresentam os números das colunas em ordem crescente e começam e terminam pelo primeiro e último números possíveis? Olha só. Esse aqui, se você não tiver a técnica, se você não tiver aprendido a mexer com as ordens, você vai ficar um tempão pensando nele e grande chance de dar ruim, hein, gente? Muita chance de dar ruim. Então vamos lá, vamos fazer o que ele pediu, né? Vamos pôr dourado? Vamos dourado mesmo. Então aqui, ó, na coluna 1 eu posso usar de 1 até 15. Essa é a primeira coluna, é apresentada para os números de 1 até 15. E aqui na restrição está falando que tem que começar pelo primeiro e último números possíveis. Então, tem que colocar aqui é obrigatório ser 1 e aqui é obrigatório ser 15, né? A segunda coluna vai de 16 a 30. Então, aqui é obrigatório ser 16, aqui é obrigatório ser 30. Assim sucessivamente. Então, aqui, obrigatório, o primeiro é 31 e o último é 45. É obrigatório aqui começar com 46 e terminar com 60. Aqui vai começar com 61 e tem que terminar com 75. Beleza? A primeira parte da restrição tá ok, né? Tá, então vamos analisar o seguinte. Coluna 1.
que pode acontecer aqui na coluna 1? Olha, galera. Coluna 1. Você tem 3 casinhas vazias. Você já usou 1, já usou 15. Então, dos 15 números disponíveis, olha só para a coluna do B, vou pôr aqui embaixo, mas dessa cor mesmo. Para a coluna do B, olha só, você tem que fazer 3 escolhas. Deixa eu tirar meu auxiliar de desenho aqui. Então, para a coluna do B, você tem 3 escolhas para fazer. Então, dos 15 disponíveis, tira 1 e tira o 15, certo? Tirou 1, tirou 15, então você tem 13 números. Aqui você tem 13 opções. Deixa eu mudar de cor. Então, aqui, primeira carinha lá, você tem um pô de verdinho. Você tem 13 opções, gasta uma, sobra 12, gasta uma, sobra 11. Beleza. Só que aí você vai escolher 3 números, certo? Digamos que você escolheu lá o 7, escolheu o 10, não, vou pôr o número de um algarismo. Você escolheu 7, escolheu o 3 e escolheu o 5. Certo? Tá, só para ilustrar. Então, a coluna do B, digamos aqui que você escolheu o 7, o 3 e o 5. Beleza. Só que 3 números tem quantas ordens? 3 números tem 6 ordens. Olha aqui, ó. 7, 3, 5. 7, 5, 3. 3, 5, 7. 3, 7, 5. 5, 3, 7. 5, 7, 3. Olha aí, 6 ordens. Essas 6 ordens estão contadas aqui dentro. Só que apenas uma é crescente, olha só. 3, 5, 7. Das 6 ordens, só tem uma ordem que é crescente. O que eu faço? Das 6 ordens disponíveis, eu venho aqui, e divido por 3 fatorial. Por quê? Porque das 6 ordens dividido por 6, sobra uma ordem. Qual ordem? A que eu quero, a crescente. Então, olha só, 13 vezes 12 vezes 11 dividido por 3 fatorial é o total de maneiras que você tem para completar a coluna B. E a coluna I? Bom, a coluna I, mesma coisa. Vamos lá. Coluna I. Eu tenho que fazer 3 escolhas na coluna I. Então, ó, já usei 16, já usei o 30, então dos 15 disponíveis, já usei 2, sobra 13, gasta uma, sobra 12, gasta uma, sobra 11. A ordem eu tenho que eliminar aqui porque eu quero apenas a ordem crescente. Então, divide por 3 fatorial. Próxima coluna, a coluna N. A coluna N, deixa eu chegar um pouquinho para a esquerda. A coluna N só tem 2 escolhas para serem feitas, olha só. Coluna N, eu tenho 2 escolhas, já usei 2, então vai ser 13 vezes 12, dividido por 2 fatorial. Depois vem a coluna com o G, 1, 2, 3, tem 3 escolhas lá na coluna G para serem feitas. Mesma coisa, dos 15 você já usou 2, então sobram 13. Gasta 1, sobra 12. Gasta 1, sobra 11. Dividido por 3 fatorial. Pronto. E aí vem a coluna com O. Bingo. 1. Bingo! 2 patinhos na lagoa. Idade de Cristo. Lembra disso? É massa demais, velho. Vontade de ir pra Caldas. Bater um bingo lá naquele privê de Caldas. Ah, mas é bom lá, viu, gente, né? Deixa eu pra lá. Só depois. Então, a mesma onda, 13 vezes 12 vezes 11, dividido por 3 fatorial. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, cada coluna B você vai combinar com a coluna I, que você vai combinar com a coluna N, que você vai combinar com a coluna G, que você vai combinar com a coluna O. Fechou.
Agora é só você ver aí das alternativas qual que é a resposta certa. Aí as contas eu vou deixar para vocês fazerem, tá vendo? Olha que exercício massa, velho. E ó, para fazer esse exercício, você tem que entender das ordens, tá vendo? Olha só. Massa. Dava para usar combinação? Dava para usar arranjo? E aí, dá uma pensada. O que vocês acham? Fica pensando aí, depois a gente conversa sobre isso. Olha só. Então, o exercício do bingo foi para a conta. Deixa eu ver que espaço que eu tenho aqui. Ah, meu quadro aqui é infinito. Vamos pegar outra página. Fechou. Deixa eu ver qual que é o próximo, se é o que eu estou pensando. Deixa eu ver se é esse cara aqui. É, esse cara aqui, gente. Olha só. De quantas maneiras diferentes 8 crianças podem ser dispostas ao redor de um círculo em uma brincadeira de roda? Chegou o grande momento. Permutação circular, né, gente? Olha só. Vamos aproveitar e falar de uma permutação circular. Aqui eu tenho 8 crianças para pensar. Eu vou te dar 2 estratégias, tá? 2. E eu vou pensar primeiro com 3 crianças. Por quê? Porque essa é uma dica, inclusive, que eu já falei, falo de novo. Problema grande, sofisticado, o que você faz? Reduz, pensa ele menor, vê o que está rolando. Ah, enxerguei. Puf, expande para o maior, tá? Então vamos considerar só 3 crianças primeiro. Vamos aqui. Considere apenas 3 crianças para começar o assunto. Considere apenas 3 crianças. Vamos lá. A Ana, a Bia, a Bia e a Carla, tá? Então, 3 crianças. Quantas rodas eu consigo montar com 3 crianças, né? Então, vamos pôr aqui. 1, 2, 3. Tá feia essa roda? Vamos fazer umas rodas bonitas aqui, então. Pera aí. Vamos ligar o bagulho de fazer bolas. Aqui, detecção de forma. Aqui, esse. Vamos lá, uma bolotinha, fazer ela padrãozinha. Já vamos aqui, ó. Copiar. Beleza. Copiar. Cadê o colar? Tá aqui. 1, 2, 3. Opa. Estragando minha bolotinha. 1, 2, 3. Beleza. Tá, então vamos pensar aqui, ó. Já sei. Tá, vamos fazer assim. Para falar que é roda, vou pôr uma curvinha assim. Ficou feia a minha curvinha. Pôr uma curvinha assim, uma curvinha assim, uma curvinha assim, para falar que as crianças estão pegando na mão, tá? E aí eu vou fazer assim, para andar mais bonitinho. Copiar. Beleza. Que aí eu já copio o grupo e colo aqui. Isso. Beleza. Não que eu seja enjoado, mas ficou pegando na margem aqui. Vou chegar um pouquinho para a esquerda, para a direita, pronto. Então vamos lá. A priori você pensa, poxa, três pessoas, elas têm 6 ordens, né? Então eu vou montar 6 cirandas de roda, né? Ciranda, cirandinha, eu vou cantando e desenhando. Vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou.
Não sei se eu tô bom pra cantar não, viu, gente? Essa pandemia eu tô meio triste. Com saudade de vocês. Verdade, velho. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Dourado, eu gosto de dourado, lembra ouro. Então pode ser assim, né, ó. A Ana, a Bia e a Carla, né? Aí pode ser a Ana, a Carla e a Bia. Aqui pode ficar a Bia, a Ana e a Carla. Aqui fica a Bia, a Carla e a Ana. Aqui fica a Carla, aqui fica a Ana, aqui fica a Bia, aqui fica a Carla, fica a Bia, fica a Ana. Gente, essas 6 rodas, elas são distintas? E aí? Dá uma pensada. Essas 6 rodas são distintas? Quando você pensa, eu vou apagando um defeitinho aqui que eu achei. Aí. Também. Aí. Beleza. Pronto. Então, olha só. Ana. Nesse primeiro caso aqui, olha só. Ó. Tá, eu vou pôr assim, direita e esquerda. A mão da... Depende do jeito que você está olhando de cima da roda, né? Então, que é o braço direito da Ana. O braço direito da Ana, ele está segurando a mão. O braço direito está segurando a Carla. E o braço esquerdo está segurando a Bia, né? Tá. Direita e esquerda. Então, esse caso aqui é diferente, porque a Bia ficar na mão direita é uma coisa, a Bia ficar na mão esquerda é outra coisa. Então, essa roda aqui e essa roda aqui são diferentes. Concorda? Você percebeu que nesse caso eu peguei aqui a Ana como referência? Olha só. Você viu? Beleza. Agora, mantendo a Ana como referência, vou até mudar de cor, olha só esse caso aqui. Olha essa roda aqui. Olha a Ana aqui, olha a Ana aqui. Tá vendo? Olha só. Essa roda aqui, cadê o braço direito da Ana? Direita, esquerda. Essa roda aqui, ó, a Carla tá segurando a mão direita. Tá vendo? A Carla tá segurando a mão direita da Ana. E aqui, a Bia tá segurando a mão esquerda da Ana. Tá vendo? Olha só. Essa roda não seria exatamente essa roda que está aqui em cima? Não seria ela apenas um giro dessa roda aqui, ó? Olha só. A Ana veio para o lugar da Bia, a Bia veio para o lugar da Carla, né? Na verdade, vamos ver aqui se foi essa aqui. Então, a mão direita da Ana está segurando a Carla, a mão esquerda da Ana está segurando a Bia, exatamente. Olha só essa roda aí. Então, essa roda aqui é a mesma roda que está ali em cima. Então, o que aconteceu aqui? Nada. Essa roda aqui, ó, ela não é diferente das rodas que estão ali em cima. Aqui, olha só, a Ana, vamos supor que o braço direito dela está aqui, o braço esquerdo está aqui, ó. O braço direito dela está segurando a Bia. Olha aqui, ó. O braço direito dela está segurando a Bia. Não é igual aqui, ó? Olha a mão esquerda da Ana. A mão esquerda da Ana está segurando a Carla. Olha a mão esquerda da Ana aqui, ó, segurando a Carla. Então, essa roda aqui é a mesma roda que está ali em cima. Essa aqui não é uma roda diferente. Tá vendo? Observe. E aí, ó, olha só. De novo, lado direito, lado esquerdo. Aqui a Ana, ó, Bia está do lado direito da Ana. Essa roda é igual a essa, que é igual a essa. Então, ó, a mesma roda apareceu 3 vezes. Olha aqui, braço direito, braço esquerdo. A Carla está do lado direito da Ana, tá vendo? A Carla está do lado direito da Ana, igual aqui, ó, que está igual aqui. Então, tem 2 formas de você contar. Primeira forma, uma roda com 3 crianças vai ter 3 giros. Em outras palavras, com 3 crianças, a mesma roda aparece 3 vezes. Tá vendo?
Então, cada roda tem só duas diferentes. Cada roda apareceu 3 vezes. Então, o que eu poderia pensar? 3 pessoas tem 3 fatorial ordens, certo? Divide por 3 aqui, porque cada roda aparece 3 vezes. Então, você teria 6 dividido por 3, 2. Então, você tem apenas 2 rodas, 2 cirandas de rodas distintas. Então, uma estratégia é essa. Permuta as pessoas, elimina a quantidade de rodas. Pronto, resolveu o problema. A segunda estratégia é o quê? É pensar assim. E esse é o pensamento que eu gosto mais, porque é mais prático para resolver exercício. O que você vai fazer? Você vai fixar uma criança. Você vai fixar uma criança. Digamos que você fixou a Ana, certo? Então, fixa aqui uma criança. É uma forma de você prender a roda, né? Então, olha só. Imagina, eu sou a criança. Cadê minhas mãos? Aqui. Pessoas, o que vai fazer a roda ficar diferente? É mudar a pessoa que está na minha mão direita para a pessoa que está na minha mão esquerda. Inverter as pessoas, a roda fica diferente. Então, olha só. Fixei uma pessoa, o que faz a roda ficar diferente é permutar as outras pessoas que estão na roda. Então, se eu tenho 3 pessoas e uma delas... Opa, e uma delas está fixa, olha só. Uma delas você fixou, 2 pessoas têm 2 ordens. Então, você vai ter 2 fatorial igual a 2 rodas distintas. Sacou? Então, voltando ao problema original. Qual que é o problema original? De quantas maneiras distintas, diferentes, 8 crianças podem ser dispostas ao redor de um círculo em uma brincadeira de roda? Então, vamos lá. 8 crianças, né? Então, vamos lá. Vamos fazer minhas bolotinhas aqui. Cadê? Vamos pôr de azulzinho. Recurso de desenho, acho que eu tirei ele. Não, tirei não, tá aqui. Então, vamos desenhar uma bolotinha aqui. Uma bolotinha bonitinha. Beleza. Vamos pôr assim. Isso. Aqui. Então, vamos pensar assim. Uma ciranda... Essa aqui seria a bolotinha, no caso aqui, está indicando uma posição. Posição 1 das 8 posições. Porque se você vai pôr 8 crianças numa roda, então você tem 8 posições distintas, né? Eu esqueci de copiar. Vamos copiar essa bolota. Opa! Aqui. Copia. Vamos copiar. Agora vamos colar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou precisar crescer minha roda aqui. Já sei. Vamos pegar aqui. Vamos trocar de lugar aqui um pouquinho. Essa aqui. Chegando um pouquinho para cá. Ok. Essa aqui um pouquinho para cá. Opa. 1, 2, 3, 4. Isso. 5, 6, 7, 8. Isso. Essa daqui está um pouco fora do lugar. Isso. Então, tá aqui as suas 8 crianças. Então, você vai fazer uma rodinha que essas 8 crianças precisam de 8 lugares, né? Então, aqui vai segurar uma mão na mão da outra, uma na mão da outra, segura uma na mão da outra, segura, ciranda, cirandinha. Ah, lembrei de um forró, hein, antigo, nossa, Beto Barbosa. E abre a roda e deixa entrar, por favor, abra a rodinha, meu amor, abra a rodinha, meu amor, abra a rodinha. Vamos abrir a roda e enlaguecer. Vamos abrir a roda. Eu não lembro mais, quando eu era criança. Então, qual que é o lance, pessoas?
fixa uma criança aqui, ó. Fixa uma criança aqui. A Ana veio para cá. Então, se a Ana veio para cá, observe. O que faz a roda ficar diferente? A Ana está presa. Então, o que faz ficar diferente é o que está do lado direito e do lado esquerdo da Ana. Então, olha só, a Ana está presa. Então, você vai ter 7 fatorial possibilidades. 7 fatorial, 5.040, né? Então, você vai ter 7 fatorial possibilidades de embaralhar essa roda. Acabou o exercício. Então, depois que você pensa aí, cara, ó, 7, nem precisava, 7 fatorial. Letra B de biscoitão. E aí eu quero aproveitar esse exercício e vou te fazer uma pergunta. Olha só para ver se você tá craque. Quantas rodas ou quantas cirandas de roda? Quantas cirandas de roda podem ser formadas? Distintas, né? Você sabe que é distinta, não sabe, gente? Tá. Então, quantas cirandas de roda podem ser formadas? Quantas cirandas de roda podem ser formadas com 5 meninos? Com 5 meninos e 5 meninas, de modo que meninos e meninas, de modo que meninos e meninas fiquem intercalados. Caraca. Gente, esse exercício aqui é absurdo, hein? Quantas cirandas de roda podem ser formadas com 5 meninos e 5 meninas, de modo que meninos e meninas fiquem intercalados? Aperta a pausa, dá uma pensada e aí você volta. Droga. É permutação circular? É. Mas tem uma outra coisinha aí na história, hein? E aí, galera? E aí, já pensou? Deu aquela pensadinha? E aí? Saiu alguma coisa? Então, vamos lá. Olha só. Esse exercício, ele não é simplesmente uma cirandinha qualquer. Olha só. Não é uma permutação circular qualquer. O que você pode pensar? Vamos pegar aí, ó. Você tem 5 meninas, certo? Vamos colocar essas 5 meninas em roda. Olha só. Deixa eu até desativar aqui a minha detecção de forma. Eu vou desenhar, não vou desenhar bonitão as bolotinhas, tá? Então vamos pegar aqui as meninas de rosinha, olha só. Então são 5 meninas, né? Então 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, essa última ficou feia. 5. Aqui estão as minhas posições para as minhas companheirinhas menininhas. Não que eu seja perfeccionista, mas as bolotas ficaram feias, velho. Ai, que bolota feia. Beleza. Então, o que você vai fazer? São 5 meninas, olha só. Vou fazer uma roda que, se fossem só 5 meninas, a gente sabe fazer, não sabe? Ó? 5 meninas. O que você faz? Põe a Ana aqui, ó. Fixa a Ana. Fixo a Ana. Então, com a Ana fixa, o que vai acontecer? A Ana tá presa lá. É a Ana que vai fazer a roda ficar diferente. Sobram 4 pessoinhas para você embaralhar. Então, você vai ter 4 fatorial possibilidades para você embaralhar as 4 meninas que sobram. Eu vou até pôr assim, M de menina, né? Então, embaralhou, colocou a Ana ali, né? Só para ficar bonitinho, você colocou a Ana, fixou, é uma menina, então vai ficar uma menina aqui, vai ficar uma menina aqui, vai ficar uma menina aqui e vai ficar uma menina aqui, certo?
Tá, onde é que você vai pôr homem? Pois é. Meninos e meninas não tem que ficar intercalados? Então, eu vou pôr aqui, ó. Eu tenho esse lugar aqui para pôr um menino. Eu tenho esse lugar para pôr um menino. Eu tenho esse lugar para pôr um menino. Eu tenho esse lugar para pôr um menino. E eu tenho esse lugar para colocar um menino. Então, vamos lá. Quantas opções eu tenho para colocar um menino aqui? Vou pôr um homenzinho aqui. 5. Qualquer homem pode ficar aí. Concorda? 5. E ó, as rodas de meninas já estão montadas. Então, pensando que eu tenho 24 rodas de meninas, eu vou colocar um menino aqui nessa posição. Então, tem 5 possibilidades para colocar um menino aqui. Vou colocar um outro menino aqui. 4. 5 possibilidades para a primeira posição de menino. Gasta 1, sobra 4. Eu vou pôr um outro menino aqui. Tem 3 possibilidades. Vou colocar outro menino aqui. Tem 2 possibilidades. Tem um outro aqui, uma possibilidade. Então, na verdade, nós temos aqui 4 fatorial vezes 5 fatorial. Seria 24 vezes 120. 24 vezes 12 vai dar 48, vai dar 24, que vai dar 288, acrescenta um zero, 2.880. Então, você consegue 2.880 cirandas de roda diferentes, com 5 meninos e 5 meninas intercalados. Corre o risco de você ficar com dúvida nesse exercício. Tem nada não. O que você vai fazer para você entender ele com carinho? Olha só, é porque eu já peguei 10 crianças, né? 5 meninos, então, e 5 meninas, né? Tá, imagine então o seguinte. Imagine este problema com dois meninos e 2 meninas. Esse daqui você vai conseguir escrever todas as rodas, tá? Então, imagine ele faça todos os casos, ela escreva todos os casos, imagine todos os casos. Depois, vamos chamar assim de letra A, depois você vai fazer o seguinte, você vai imaginar todas as rodas com 3 meninos. Escrevi menino primeiro, né? Então, vamos lá, com 3 meninos e 3 meninas. Então, faça isso. E aí, essa é a dica da análise combinatória. Reduz o problema para um problema menor, um problema que você enxerga ele mais tranquilo, entenda o que acontece, depois expande esse problema, tá bom? Fica a dica aí, dá uma pensada nele. Esse aqui é um excelente exercício de permutação circular, hein, galera? Segue o bonde. Tem mais um que eu guardei aqui, se eu não me engano. Esse é do ITA, deixa eu ver. Esse cara aqui é do Instituto de Tricô de Anápolis. Esse aqui caiu na prova do ITA, galera. Olha só. Pintam-se N cubos iguais, utilizando-se 6 cores diferentes, uma para cada face. Considerando que cada cubo pode ser perfeitamente distinguido dos demais, o maior valor possível de N é igual a... Aperta pausa no vídeo, tenta fazer, porque eu não quero estragar a surpresa. Cara, é um aprendizado enorme esse exercício 10. E eu te garanto que você tem até agora, teoricamente, as ferramentas necessárias e suficientes para fazer o exercício 10, tá bom? Então aperta a pausa no vídeo, eu espero você aqui. Na hora que você terminar, volta que a gente faz junto, tá? E aí? Deu certo? O que que deu aí? Hã? Sério? Isso aí. Então vamos ver, galera. Vamos ver. Vamos desenhar. O primeiro passo é descubra o que você vai contar, né?
Tá, então vamos pensar aqui num cubo bacana. Vou desenhar um cubo massa, um cubo bom, um cubão grandão, porque um cubo pequeno fica ruim de enxergar as coisas. Então vou desenhar um cubo grande. E desafio danado é desenhar nesse quadro digital, gente. É macio demais, aí fica torto fácil. Então vamos desenhar aqui. Olha, vai até ficar bom esse trem, hein? Aí, vou desenhar a mão livre mesmo, tá? Opa. Então aqui está o meu cubão grandão. Estou usando 2, então vamos subir aqui. 2, ficou torto, ficou. Tchum. Aí. Menos torto, né? Aqui, olha só. E por ser cubo, né, gente? Você não sabe qual lado é qual, por quê? Porque o cubo é igual uma roda, né, gente? Os lados são todos quadrados, do mesmo tamanho. Acho que assim tá legal, né? Tá, então tá aí o nosso cubo. Pintam-se N cubos iguais utilizando-se 6 cores diferentes, uma para cada face. Considerando que cada cubo pode ser perfeitamente distinguido dos demais, o maior valor possível de N. Para um cubo ser distinguido dos outros, olha só, você concorda comigo que eu tenho 6 cores. Digamos que você vai pintar o... Eu gosto de rosa. O chão de rosa. Olha só. Beleza? Pinta o chão de rosa, galera. Olha aí. O chão tá pintado de rosa. Igual eu falei para vocês, vamos fixar uma cor. Lembra? Igual a roda. Então, como o cubo, eu não sei se ele vai estar assim, ou assado, ou assim, ou assim, ou assim, de que jeito vai estar. Então, o que acontece? Fixa ele como se você colocasse ele na mesa. Fixa uma cor. Fixa, no caso, eu estou fixando o chão, tá? Então, fixa, como se fosse as menininhas lá. Põe a Ana no chão. Fixa. Fixei aqui embaixo, o que acontece? Eu tenho uma possibilidade aqui embaixo, que eu vou pôr o rosa aqui embaixo. Beleza. O que eu tenho para colocar aqui em cima? Olha só. 6 cores diferentes, uma para cada face. Então, aqui em cima eu tenho que usar uma cor diferente das cores, da cor que eu já usei lá embaixo. Se eu já usei o rosa lá embaixo, então aqui em cima eu vou poder pintar com 5 cores disponíveis, que não seja o rosa. Isso por quê? Porque foi dito, pintam-se N cubos iguais utilizando-se 6 cores diferentes. Uma para cada face. Então, não posso ter 2 faces de rosa. Então, se eu pus o rosa lá embaixo, aqui em cima eu tenho 5 possibilidades. Ok? Beleza. Então, para pintar 2 faces opostas, o teto e o chão, eu tenho 5 vezes 1 possibilidades. Então, eu tenho 5 possibilidades. Opa! 5 possibilidades. 5 vezes 1 dá 5. Oxi! Cadê a caneta? Isso. 5 vezes 1 possibilidades de pintar o teto e o chão. O que acontece? Vão sobrar 4 faces ao redor. 4 faces ao redor. 4 faces ao redor. Ao redor. Circular. Então, você tem uma permutação circular de 4 faces aqui em volta. Todas as faces são idênticas, indistinguíveis. Então, você vai ter 4 faces para pintar de forma circular. Então, seria a mesma coisa que 4 fatorial dividido por 4. Ou então, 4 menos 1 fatorial, que é a ideia de fixar uma parede, embaralhar as outras, dessa forma. Então, poderíamos assim pensar. Permutação circular ao redor do cubo. Então, nós vamos colocar essa face aqui de azul, fixando essa face aqui de azul, sobram, fixada ela de azul, sobram 3 faces para a gente embaralhar. Então, aqui,
Fixa essa aqui de azul, uma cor. Sobram 3 faces para você embaralhar. 3 faces para embaralhar vai ter 3 fatorial ordens. 5 vezes 1 vezes 1 vezes 3 fatorial, que é 6, dá 30. Então, você vai ter aqui 30 cubos diferentes. E aí, galera? Massa, né? E aí eu vou pedir para você também pegar e vou lançar o desafio. E vou lançar o desafio. E se fosse um tetraedro? Hã? Dá uma pensada. E vou lançar o desafio também para você pensar. E se fosse um octaedro? Aí seguindo o mesmo padrão, sabe? 4 cores. E aqui o octaedro, 8 cores, tá? Dodecaedro deixa para lá. Então pensa esses dois caras aqui para ver o que acontece, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum que eu separei ali, que eu não lembro. Deixa eu ver, acho que acabou. Deixa eu ver. 1, 2, 3, acabou. Beleza, é isso aí mesmo, galera. Então, o seguinte. Nós já estamos na reta final da análise combinatória. Espero que vocês estejam fazendo muitos exercícios, porque a análise combinatória sem exercício é igual namorar sem beijar na boca. Não sei se dá muito certo, ou então demora a dar certo, ou então você fica achando que tá dando certo e não tá dando certo. Não sei, velho. Foi um ditado popular. Então, cara, muitos exercícios. Quanto mais exercícios, melhor. Quanto mais exercícios, melhor. Se eu não me engano, eu mandei lá no grupo. Mandei o livro do Morgado. Excelente livro. Acho que eu mandei a versão. Eu tenho a versão dele em PDF com as resoluções. Porque o livro do Morgado, se você for fazer ele usando, querendo resolver todos os exercícios com a sua criatividade, apenas demora muito, porque tem exercício de alta complexidade. Então, se você for fazer minuciosamente, vai demorar demais. Então, é bom que você tenha as resoluções, por quê? Para virar exemplo. Nossa, que exercício difícil. Aí você vê a resolução, poxa, que massa, que ideia legal. É um excelente livro, eu já fiz ele, é muito bom. Minhas aulas, não sei se vocês perceberam, mas eu pego os exemplos de lá, eu pego a teoria de lá, eu gosto muito de usar uma excelente referência. Não tem livro melhor do que o Morgado para estudar análise combinatória. Tá, vocês têm um canal direto comigo, então se precisarem é só pedir o PDF, eu mando para vocês. Mas eu tenho a impressão que eu já mandei. E aí o que está faltando para a gente terminar, teoricamente, o curso de análise combinatória, a teoria? São os lemas de Kaplanski. Então, nossa próxima aula nós vamos brincar com os lemas de Kaplanski. Inclusive, aquelas crianças ali se encaixam num dos lemas de Kaplanski, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, resolver mais alguns exercícios e preparar o terreno para a probabilidade, né, galera? Então, talvez eu acho que a gente precisa fazer mais alguns exercícios. Eu vou dar uma olhada nas listas que eu mandei, dar uma separada mais alguns exercícios lá. Acho que convém a gente fazer mais alguns exercícios juntos. Então, vou fazer Kaplanski e vou fazer mais exercícios, tá? Então, já mandei muito exercício. Não vou mandar mais até a gente esgotar esses exercícios aí. E podem pegar firme lá no Morgado, porque lá vocês vão ter muito trabalho para fazer, tá bom? Um grande abraço para vocês, bons estudos. E a gente se vê no próximo capítulo, na nossa próxima aula. Um grande abraço e bons estudos, pessoas. Hasta luego. Até mais.